Oi gente, tudo bem? Estamos vindo aqui para mais uma aula, tá? Hoje a gente vai falar da revisão do período colonial, tá? A gente vai pegar pontos, vamos dizer, mais recorrentes da matéria, relembrar um pouquinho o que a gente já viu e focar em pontos específicos. Eu vou trazer os assuntos mais importantes, vou trazer abordagens diferentes e se vocês tiverem alguma dúvida depois, se vocês quiserem conversar sobre a lei, nossa, eu tô querendo revisar os assuntos principais de período colonial, podem me mandar uma mensagem, a gente troca uma ideia, mas aqui a gente já vai abordar boa parte deles, acho que vai dar, vamos dizer, um norte melhor para vocês fazerem a revisão de vocês em casa. Lembrando, a revisão não começa um mês antes do vestibular, a revisão começa logo depois que você já viu a matéria, tá? A gente vai estar vendo o Brasil monárquico, aí é legal vocês já estarem revendo o período colonial, até porque não é uma coisa feita da noite para o dia, tá bom? Se vocês quiserem dicas e coisas assim, planos de estudos, só falar comigo. Agora, na primeira parte da aula, a gente vai falar especificamente dos aspectos regionais da colônia. Gente, um mapa nesse formato antes era muito recorrente na prova de segunda fase da FUVEST, principalmente no segundo dia, tá? Porque fazer perguntas relacionadas a os pontos que eu coloquei aqui, tá? Eram, vamos dizer, um tema que caiu diversas vezes já na segunda fase da FUVEST. Hoje a gente não tem mais o segundo dia, mas de qualquer forma, a prova ainda pode abordar esses assuntos, seja na prova específica, seja nas questões teste da FUVEST, tá? É bem possível fazer um teste em relação a conteúdos, em relação à leitura de um mapa nesse formato, tá? Gente, ó, depois de colocar todos esses pontos, eu ainda vou falar um pouco, apagar essa parte de baixo e colocar um resto de desenho pra gente ver, tá bom? Lembrando, não dá pra colocar agora porque senão vai ficar muito poluído visualmente, vocês não vão conseguir entender direito, tá bom? Deixa eu pegar um giz aqui. E aí, gente, hoje eu vim dar aula com a camiseta do Corinthians, né? Meu time de coração aí. O único time, a única torcida organizada que se posicionou expressamente contra o Bolsonaro, contra o fascismo, tá? Então é muito importante aí todos os corintianos terem orgulho das torcidas organizadas do Corinthians nesse sentido, tá? Eu venho desafiar aí protagonizando atos que estão rolando no Brasil contra o fascismo, contra o governo Bolsonaro, coisa que assim, boa parte dos times não faz, né? Palmeiras passando vergonha aí, protagonizando ato bolsonarista. 30 caras da Mancha indo pra Paulista falando, e aí, apoia o governo Bolsonaro, fim do isolamento social, vamos acabar com essa quarentena. Tipo, complicado, né? Futebol, cada vez mais desgraça, só aparece. Gente, voltando aqui pro conteúdo da nossa aula, tá? Ó, vamos ter dicas, eu vou colocando para vocês, mas lembrando, quando a gente vai fazer uma prova na FUVEST, não tem cor, tá? E, em geral, o desenho está numa escala muito menor que isso, então é muito mais difícil de ver, identificar e diferenciar as coisas. Então, se vocês estão com dificuldade de ver aqui, vai estar pior na prova, tá? Sem cor, com uma proporção muito mais próxima às coisas, então a gente precisa ter o olho assim bem treinado para já bater, assim, ver um mapa desses e falar, aqui isso, aqui aquilo. Então vamos treinando assim o pensamento para olhar o mapa do Brasil e conseguir identificar onde está cada produção econômica dentro do período colonial, tá bom? Gente, se eu pego e faço um tracejado aqui na região norte do Brasil, tem a ver com o que esse tracejado? O que seria? Vocês acham que está rolando ali na região norte? Gente, lembrando, aqui a gente vai ter a presença muito grande de missões e populações indígenas, tá? No primeiro momento da colonização, no período pré-colonial, os indígenas vão exercer muito o que? A extração de pau-brasil, que depois vai se esgotar no litoral, tá? Essas populações indígenas que vivem mais afastadas do homem branco, o que elas vão fazer? Qual é a atividade econômica desempenhada principalmente nas missões da região norte? Gente, eles vão fazer a extração do que a gente conhece como drogas do sertão, tá? Vou colocar aqui na lousa pra gente.
É o que a gente conhece como o extrativismo, porque é uma extração das drogas do sertão. Gente, a droga do sertão não tem nada de legal. A gente vai imaginar que é maconha, cocaína, o que é essa droga aí que eles estão extraindo? Gente, naquela época as drogas do sertão eram especiarias, tá? Temperos em sua maioria. Quais seriam drogas do sertão? Gente, baunilha, canela, tá bom? Gêneros, vamos dizer, tropicais que a gente vai encontrar na floresta. Essas são as drogas do sertão, ok? Elas vão trazer bastante lucro, seja para as missões, seja através de impostos para a coroa portuguesa, porque vai ser a principal atividade econômica exercida na região norte do Brasil no período colonial, tá? O que está acontecendo? A gente está vendo que dentro aqui do perímetro que está rolando o extrativismo das drogas do sertão, tem uns pontos brancos, uma casinha. Ó, eu dei uma dica para vocês que foi traçar esse azul, que seria quase como o leito de rios, tá? Mas eu já vi isso cair em uma série de provas sem o traçado dos rios, tá? Esse traçado vai ser uma dica para a gente chegar na resposta mais fácil, tá? Só que, mesmo sem o traçado, se tiver uma casinha ali, mais ou menos, dentro da onde seria a extração das drogas do sertão, ou seja, na região norte do Brasil, se não tiver o traçado, tá bom? A gente precisa ficar com olhos atentos, porque a colonização da região norte do Brasil, ela vai se dar em principalmente dois formatos. Um deles são as missões, ok? Que vai pegar, aldear os indígenas e ficar ensinando os dogmas do catolicismo para essas populações, e também através de fortificações militares, ok? Isso aqui seriam as fortificações militares. E elas vão ser instaladas aonde? No leito dos rios, tá? Porque a penetração da região norte do Brasil, portanto, a interiorização na região norte se dá através do leito dos rios. Porque o colonizador português não consegue chegar e adentrar a região norte andando. Eles precisam ir circunnavegando os rios, ok? O rio Amazonas é gigantesco, a gente sabe, tem um monte de afluentes, e eles vão conseguir penetrar praticamente em boa parte da região norte através da navegação desses rios, tá bom? E no leito deles que vão ser instaladas fortificações militares para, vamos dizer, quase marcar o território. Ó, aqui Portugal chegou, tá? Já vi em provas, gente, as pessoas escreverem fortes, entrepostos comerciais, e os cursinhos nessa época deram como também respostas certas, tá? Eu prefiro usar o termo fortificações militares, mas você também pode usar fortes, entrepostos, tá bom? Ó, agora a gente está vendo aqui umas regiões coloridas, tá? Vamos assim pela ordem mesmo. Essa região laranja aqui que está compreendendo a região litorânea do Nordeste brasileiro. O que vocês acham que está sendo produzido aqui, gente? Historicamente, o que vai ser produzido na região Nordeste do Brasil no período colonial? É a lavoura açucareira, né? Deixa eu colocar aqui. Essa produção do açúcar, ela vai ser, vamos dizer, restrita a uma região que tem um nome específico. Vocês lembram qual é? Deixa eu colocar aqui na lousa. Gente, é uma região conhecida como a Zona da Mata, tá? Vocês precisam ficar bastante com esse nome fixado na mente, até porque, historicamente, é a região que mais vai ser plantado açúcar no período colonial do Brasil. Tá bom, gente? Ó,
a gente vai ver que também, aqui na região da Zona da Mata, a gente está vendo uma coisa aqui, ó, ligada em vermelho. O que seria? Então tem um gênero agrícola, tá? Então produto rural, que também está sendo produzido muito perto da região da Zona da Mata, praticamente junto da lavoura açucareira. Qual é esse outro gênero agrícola que está sendo produzido na região nordeste do Brasil, gente? Vou colocar aqui na lousa, vou deixar vocês pensando um pouquinho. Gente, é o tabaco, tá? Esse que a gente vai conhecer hoje como fumo de corda, vocês já foram no Mercadão, já viram, né, o pessoal com aqueles cordões gigantescos de tabaco, tem muito a ver com o fumo produzido ali no período colonial na região do Nordeste brasileiro, tá? O que vai acontecer? Esse tabaco, primeiro, ele é de grande qualidade, ele vai ser exportado para os mercados europeus, vai ser usado em consumo interno dentro da colônia também, ok? E mais do que isso, o tabaco é uma moeda de troca de escravizados na África. Então, boa parte desses mercadores vão vir aqui para o Nordeste comprar o tabaco e eles vão negociar esse tabaco na África em troca de cativos, tá bom? Então, gente, vamos lembrar quais são os gêneros que vão ser principalmente utilizados, gêneros agrícolas, eu falo, utilizados no escambo por cativos na África. O tabaco é um deles que eu acabei de falar. Qual o outro? É um subproduto da lavoura açucareira. Qual seria ele? Vocês lembram? Tem uma revolta que leva o nome dele. É a cachaça, gente. É o aguardente. O que está acontecendo? Esse subproduto usado com o melaço, tá? O bagaço da cana que vai sobrar do processo de produção do açúcar refinado exportado no mercado europeu, vai ser transformado em bebida alcoólica e vai ser utilizado pelos mercadores para também trocar na África por cativos, tá bom? Então o tabaco e a cachaça vão ser os dois principais produtos de escambo por pessoas na África, tá bom, gente? Ó, como a gente está falando muito dessas economias relacionadas, eu vou colocar aqui um outro ponto que eu ainda não tinha colocado na lousa. Gente, o que seriam essas setas aqui, ó? A gente está vendo que tem setas vindo para a região sul do Brasil e setas vindo para a região interior do Nordeste, tá? Ó, primeiro, lembrando, a gente não está especificando aqui, mas essas setas me parecem que são de momentos específicos da história, são de momentos distintos, tá bom? A maioria das provas, quando cobra isso, não coloca diferenciação nenhuma. Às vezes, colocam. Essas setas, elas vão ocorrer num período, vamos dizer, mais recente da história do que essas setas, tá? Vamos pensar quais são os movimentos de interiorização do Brasil. Qual o primeiro movimento de interiorização, gente? Vocês lembram? Vai nascer uma economia complementar à lavoura açucareira na região nordeste do Brasil durante os primeiros anos do período colonial. Qual é essa economia complementar? Vou deixar vocês pensando um pouco enquanto eu escrevo aqui. Gente, essa economia complementar é a pecuária, tá bom? Ela vai ser introduzida no Nordeste brasileiro, vamos dizer, como o primeiro movimento de interiorização do Brasil, da colônia brasileira, ok? Então, adentrar o sertão nordestino é o primeiro movimento de interiorizar a colônia aqui, tá bom? Vai ter um segundo movimento de interiorização, que é a ocupação da região sul, ok? Mas antes da ocupação da região sul, a gente vai ver a penetração na região das Minas, ok? Então, a pecuária na região sul não será o segundo movimento de interiorização do Brasil, mas a pecuária do Nordeste é o primeiro movimento de interiorização da colônia brasileira, tá? Importante a gente ter isso na nossa mente, porque quando perguntam sobre pecuária nordestina, é uma coisa que sempre
Se não tiver presente nesse teste, provavelmente numa resposta dissertativa, com certeza estará perguntando algo relacionado a isso também e precisamos fixar na mente, tá? Gente, a introdução da pecuária no sertão do Nordeste, ok? Esse desbravamento dessas terras pelo homem branco vai criar uma série de conflitos. A gente viu na aula de rebeliões coloniais uma guerra que vai acontecer, a Guerra dos Bárbaros ou Confederação dos Cariris, que vai contrapor os pecuaristas que estavam entrando no sertão nordestino e as tribos indígenas que habitavam aquela região. Uma guerra gigantesca que vai demorar vários anos e vai culminar num tratado de paz entre colonos e população indígena, tá? Gente, a ocupação da região sul do Brasil pela pecuária tem muito a ver com a introdução de imigrantes provenientes do Açores, tá bom? Que vão se utilizar da pecuária como, vamos dizer, núcleo econômico da região sul, porque os bandeirantes que já vinham atuando há vários anos nessa época, eles debandam e atacam as missões indígenas que habitavam a região sul do Brasil e a região sul da América Espanhola. O que vai acontecer disso? Eles vão destruir uma série de missões e o gado dessas missões vai se tornar gado selvagem na região sul do Brasil, tá? Gente, vamos ver milhões, dezenas, centenas de milhares de cabeças de gado selvagem na região sul do Brasil, justamente por conta da desagregação dessas missões pelos bandeirantes que atacavam elas, ok? Então, quando se dá colonização aqui, é muito, vamos dizer, quase que natural o sentido da pecuária, porque existe uma disponibilidade de gado selvagem gigantesca. Então, se você conseguir simplesmente fazer vamos dizer, um grupo de boizinhos aí, começar a fazer eles pastarem ali, é muito mais fácil e menos oneroso para a ocupação e devida colonização dessa região, tá? Muito mais difícil você introduzir uma lavoura açucareira, um engenho, numa região que já tem uma disponibilidade de gado selvagem gigantesca, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Se tiverem, podem escrever nos comentários, lembrando que pecuária é um assunto bem delicado da nossa história e a gente precisa ter bastante atenção, tá? Agora, coloquei aqui uma região em azul. Parece meio no Nordeste, meio no Norte, não dá para entender. Tá próximo aqui à extração das drogas do sertão. O que seria isso? Gente, qual estado brasileiro tá ali? Vocês lembram? Eu vou deixar vocês pensando um pouco enquanto eu escrevo qual é o produto agrícola produzido na região em azul. Gente, é a produção de algodão que vai se dar aqui, tá? Ela não vai ter tanto destaque no período colonial, isso é importante a gente notar. Por quê? Gente, o algodão se torna um produto agrícola, vamos dizer, de bastante valor agregado com a Revolução Industrial, tá? É através da indústria têxtil que o algodão vai ganhar um preço bem maior. O que vai acontecer? É a partir de basicamente o século XVIII, né, 1700, que vai se dar a primeira Revolução Industrial na Inglaterra. Portanto, é já no final do período colonial que vai se dar a introdução de algodão, principalmente na região do Maranhão, tá? Um dos principais responsáveis por essa introdução vai ser o Marquês de Pombal e na forma do meio-irmão dele, que era governador do Maranhão na época, que vai introduzir largamente a lavoura do algodão dentro do estado do Maranhão, tá? O algodão, posteriormente, já no Brasil monárquico, mais especificamente no Segundo Reinado, vai chegar momentos que vai se tornar o principal produto exportado da economia brasileira. Por quê? Basicamente, em 1860, vai se dar a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, o principal produtor de algodão fora da Europa, tá? Com a Guerra de Secessão, o estado do Maranhão vai se tornar o principal fornecedor fora da Europa de algodão.
E as exportações nesse período da Guerra de Secessão vão ter um boom gigantesco, trazendo muitos lucros, seja para o Brasil monárquico, na época do Segundo Reinado, seja para o estado do Maranhão, que vai ver um desenvolvimento econômico gigantesco durante esse período, tá? Agora, essas regiões em amarelo, o que seriam, gente? Vocês conseguem identificar? Conseguem imaginar o que possa ser isso? Vou deixar vocês pensando um pouquinho aqui enquanto eu escrevo na lousa, porque uma coisa que é meio estranha é, nossa, são 3 bolinhas, né? 3 regiões pintadas de amarelo. Que estranho. Gente, essas 3 regiões de amarelo justamente são as regiões mineradoras, tá? O que vai acontecer? A gente sempre precisa ter na nossa mente que mineração se dá em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, tá? Minas não vai ser o único lugar onde vai ser explorado as jazidas de metais preciosos. Então é importante a gente ter essa noção. Tem uma região maior, claro, e vai ser o principal foco da extração de ouro no Brasil, só que vamos ter jazidas que vão trazer bastante lucro para a colônia brasileira em Goiás e no Mato Grosso também. Mato Grosso, principalmente na cidade de Cuiabá, tá? É o lugar que vai dar origem à capital do Mato Grosso posteriormente. Um lugar que vai ter um conflito com indígenas gigantesco, Cuiabá, tá? E que vai se dar uma escravização de nativos em larga escala, ok? Até posteriormente ao fim da escravização oficial no Brasil. Fim da escravização indígena, claro. Mesmo assim, Cuiabá, regiões mais afastadas, né, do eixo econômico e político da colônia, vão estar empreendendo uma escravização de nativos gigantesca, até porque eles têm confrontos e embates com tribos muito violentos, tá? Uma coisa que vai acontecer muito ali nessa região é um embate com índios, basicamente nativos da região do Paraguai aqui, que vão se chocar com todas as expedições de abastecimento do Mato Grosso. Por quê? Para chegar com suprimentos ali na região das minas de Cuiabá, em geral os portugueses eles vão vir pelo sul do Brasil e as bandeiras vão vir pelo leito do rio até subir ao Mato Grosso. Tá bom? Gente, vocês têm alguma dúvida em relação à mineração? Se não tiverem, eu vou apagar aqui um pouquinho da lousa, tá? Vou apagar as setas aqui embaixo para acabar de fazer o mapa de aspectos regionais. Gente, agora na nossa parte final de aspectos regionais da colônia, a gente está vendo então a região sul que a gente já demonstrou, teve a penetração da pecuária no período colonial. E a gente está vendo que tem um ponto azul próximo à região mineradora, tá? E que tem vários traçados, várias bolinhas brancas que eu não entendo o que é. O que seria? Parecem caminhos, mas eu não consigo identificar direito. Vamos imaginar o que poderia ser isso. Gente, se caísse numa prova perguntando o que seriam esses pontos brancos, o que seria esse traçado branco, né? Esse ponto azul, o que vocês diriam? Uma coisa que eu consigo depreender já aqui, ó. Tem esse traçado, tá vindo para uma região e depois essa região tem um traçado indo para as regiões mineradoras, tá? O que poderia ser isso, então? Eu vou colocar aqui na lousa, vou deixar vocês pensando um pouco. Gente, esse traçado branco seria a rota dos tropeiros, tá? Gente, já caiu na FUVEST, isso já caiu na Unicamp, isso, e no Enem já caiu até como poema, tá bom? Falando sobre o feijão tropeiro.
que seriam esses tropeiros, gente? São homens que estão levando gado para esse ponto azul, que seria a feira do gado, feira de gado. Eles vão vender esse gado que eles estão levando até a feira e posteriormente esse gado vai ser distribuído nas regiões mineradoras, seja como forma de alimento, seja como o animal vivo para fazer a tração animal, tá? Para carregar o ouro, carregar minério e afins, tá bom? Gente, uma feira de gado muito famosa historicamente é no atual estado de São Paulo, uma cidade bem próxima aqui. Vocês conseguem imaginar qual é? Vou escrever aqui na lousa enquanto vocês pensam. Uma região muito famosa pela Feira do Gado é a cidade de Sorocaba, gente. Já caiu em prova isso também, por isso que eu estou dando o nome. Se atenham a esses pontos, tá? É difícil essa questão. Às vezes complicado de entender como está sendo feita essa rota. É muito ruim no mapa de visualização às vezes. Então, tem que pensar. Se tem um traçado evidenciando um caminho e esses traçados estão chegando num ponto, então deve ser uma feira de gado e esse traçado deve ser a rota dos tropeiros que estão levando o gado para a feira para vendê-los, tá bom? Gente, essas são basicamente os aspectos regionais da colônia. Não entendam de maneira, vamos dizer, monolítica, unilateral, como se só existisse essas produções econômicas dentro da colônia, tá? Uma produção que vai se dar e vai ter, vamos dizer, um certo expressão, vai ser o trigo na região de São Paulo, São Vicente, tá? Que é uma produção ligada à subsistência, ao alimento. Então, não vamos entender que só existiram essas produções agrícolas, esses gêneros como pecuária no sul, pecuária no sertão nordestino, tá? Extrativismo de drogas no sertão nordeste. Também foi produzido um mercado interno, principalmente com o desenvolvimento da mineração, mas esses são os produtos principais. Isso que mais cai em prova e a gente precisa ter na mente isso para fazer qualquer questão de período colonial. Tá bom, gente? Eu vou apagar aqui que a gente vai agora para a nossa segunda parte da aula. Gente, voltamos aqui para a nossa segunda parte da aula. Agora a gente está falando sobre um pouco a administração colonial, vamos brevemente falar disso. E vamos começar a rever alguns marcos históricos para a gente relembrar sobre o período colonial, tá bom? Gente, em relação à administração colonial, a gente vai ter dois sistemas políticos vigentes, principalmente aqui. O primeiro, instituído em 1534, vai ser o sistema das capitanias hereditárias, que vai dividir o Brasil em 15 quinhões, tá bom? Lembrando, tem dois documentos importantes em relação às capitanias hereditárias, são a Carta Foral, tá? Que vai basicamente instituir os deveres, tá? Dos donatários, e a Carta de Doação, que é basicamente a investidura, né? O que vai dar poder a esses donatários, tá? Vai viger até o ano de 1759, quando, no contexto da administração pombalina, as capitanias hereditárias vão ser extintas, ok? Lembrando, esse sistema vai ser basicamente um fracasso no Brasil. Ele estava tentando colocar o ônus da colonização em cima de particulares e basicamente as únicas duas capitanias que vão conseguir prosperar nesse contexto serão Pernambuco e São Vicente, que vai ser posteriormente chamada de São Paulo, tá? Em 1548 vai ser instituído o governo geral como uma forma de centralizar, vamos dizer, os interesses da metrópole dentro da colônia e supervisionar os donatários que estavam enfrentando uma série de, seja, vamos dizer, dificuldades de colonização, seja os colonos sofrendo com os desmandos dos donatários, tá bom? O governo geral vai viger até o ano de 1808 com a vinda da família real para o Brasil. Mas, gente, a gente está falando de dois sistemas políticos,
tá bom? O que realmente é a política na colônia? Gente, as câmaras municipais que concentram as decisões das elites coloniais dentro da colônia brasileira, tá bom? É dentro das câmaras municipais, que são basicamente constituídas em sua maioria por proprietários de terra, por latifundiários, que os interesses dessas elites coloniais vão prevalecer até sob a metrópole, muitas vezes, tá? Não é raro os casos em que chegam diretrizes da metrópole, principalmente sobre escravização, e que as câmaras municipais vão ignorar completamente e fazer o que realmente representa os interesses dessas elites, tá bom? É aqui nas câmaras municipais que está sendo decidido efetivamente o que acontece na colônia. E claro, os donatários, o governador geral, eles vão ter um papel gigantesco aqui na administração. Só que as tomadas de decisão efetivamente estão saindo das câmaras municipais. Porque na prática é ali que está a elite colonial, é ali que está quem decide a vida da população. Tá? Vamos agora um pouquinho para os marcos históricos do período colonial. E aí a gente começa basicamente diferenciando o período pré-colonial, esses 30 primeiros anos, desde a chegada dos portugueses ao Mundo Novo, tá bom? Nesses 30 primeiros anos vai se dar efetivamente só a extração de pau-brasil e alguns gêneros tropicais feitos através de escambo com os próprios indígenas, tá bom? E a partir de 1530 que a gente começa a ver o início da colonização e que ao longo dos séculos vai se consolidar na colônia brasileira essa colonização, tá? Gente, o período colonial é marcado pela vigência do Pacto Colonial, mas, espera aí, o Pacto Colonial acaba em 1808, na abertura dos portos das Nações Amigas, quando a família real, a monarquia portuguesa, desembarca aqui nas terras brasileiras, tá? Então, lembrando, o período colonial vai ter momentos, depois de 1808, que o Pacto Colonial não é mais vigente, tá? Posteriormente vai ter a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves, só que, para fins didáticos, a gente considera ainda que o período colonial vai até 1822, tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, podem mandar mensagem, eu vou apagar a luz e a gente vai continuar. Gente, estamos na terceira parte da nossa aula, a gente ainda está no contexto dos marcos históricos do período colonial, tá bom? Dentro desse contexto aqui que a gente está falando, a gente precisa ter atenção a momentos específicos da história colonial do Brasil que vão ser bem importantes para entender todo o período colonial. Um deles é a União Ibérica, que vai de 1580 a 1640, quando as coroas portuguesa e espanhola vão estar sob um mesmo governo, o monarca espanhol que vai estar controlando basicamente Portugal e Espanha nesse momento, tá? É durante esses anos, em 1630 a 1654, que a gente vai ver a ocupação holandesa de Pernambuco, tá? A invasão estrangeira de Pernambuco, aonde os holandeses vão controlar todas as etapas de comércio do açúcar. Tá? Isso é um marco muito grande na história do Brasil, até porque os preços mundiais do açúcar depois vão despencar, porque os holandeses vão começar a produzir nas Antilhas, tá, açúcar. E aí um dos principais países exportadores de açúcar mundial, posteriormente vão se tornar quem? Haiti, depois quem mais? Cuba, tá bom? Claro, ainda não tinham esse nome, só que de qualquer forma, eles vão desbancar, vamos dizer, uma concorrência com o Brasil posteriormente no mercado do açúcar mundial. Também durante a União Ibérica a gente vai ver a impulsão das bandeiras, tá? Do bandeirantismo, porque não teria mais sentido o Tratado de Tordesilhas e nem limites territoriais, sendo que a coroa espanhola e portuguesa estavam sobre o mesmo monarca, o mesmo governo. Então os bandeirantes vão atuar muito durante esse período, tá? Chegando até a descoberta do ouro no final do século XVII, tá bom? Mais ou menos meados aí de 1690, eles estão descobrindo as primeiras jazidas de metais preciosos no Brasil. Posteriormente, a gente vai ver no período de 1750 a 1777 a administração pombalina, tema da nossa última aula, penúltima aula, tá?
Em 1808 a gente vai vir a vinda da família real para o Brasil, e no mesmo ano da vinda da família real para o Brasil, logo que eles chegam aqui, é a abertura dos portos, basicamente marco para o fim do Pacto Colonial, tá? E posteriormente em 1822 a gente vai ver a independência do Brasil em 7 de setembro, tá bom? Muito pertinho do meu aniversário, aliás, que é 13 de setembro, podem me dar parabéns quando chegar. Gente, se tiverem alguma dúvida em relação a esses marcos históricos, podem me falar, mas é só para a gente ter em mente essas coisas que estão acontecendo, até porque é algo que a gente precisa entender do panorama, tá bom? Do período colonial, ok? Eu vou apagar aqui para a gente ir agora para a nossa quarta parte da aula. Tudo bem, gente? Estamos vindo aqui agora para a nossa quarta parte da aula, de revisão do período colonial. A gente vai falar um pouquinho agora dos ciclos econômicos, tá? Para a gente relembrar um pouco eles, os traços gerais. Falar um pouco também da sociedade colonial, tá bom? Gente, uma coisa que a gente precisa ter em vista e que é um erro muito comum quando a gente pensa nos ciclos econômicos do período colonial é que, gente, eles são duradouros, tá bom? Independente, eles não são algo como se fosse, é algo que só vai se dar uma produção econômica de 1700 até 1760. O açúcar só aconteceu no século XV, XVI e XVII. Não é assim, eles vão perdurar o período colonial inteiro, praticamente, tá? O açúcar, principalmente, ele é muito marcado por situações positivas e negativas, que tem a ver com o preço mundial do açúcar, ok? Claro, depois da ocupação holandesa de Pernambuco, eles vão cair muito, como a gente já falou na última parte da aula, tá bom? Gente, o açúcar, independente do momento da história colonial, ele sempre foi o produto principal de exportação da colônia brasileira, tá? Mesmo no ápice da produção aurífera, que é a produção de ouro, metais preciosos, tá? As exportações desses minerais não ultrapassaram a exportação de açúcar da colônia, tá? Então, o carro-chefe sempre foi o açúcar, ok? Mas a gente vai ter ciclos econômicos aonde a mineração vai ser, vamos dizer, aonde estarão as atenções da coroa portuguesa, tá bom? Gente, então o açúcar, por mais que ele tenha tido vamos dizer, ápice de produção, ápice de preço nos primeiros séculos do período colonial até a descoberta do ouro, ele vai continuar sendo o principal produto exportado pela colônia brasileira, tá bom? Agora a mineração, as primeiras jazidas, como a gente viu, são descobertas no final do século XVII, tá bom? O ápice da produção vai se dar mais ou menos de 1740 a 1760 e a partir de 1760 a gente data como o início do esgotamento das jazidas de ouro no Brasil, tá bom? O início do declínio da produção aurífera, tá? A gente precisa ter isso em mente até para quando a gente for fazer uma prova para a gente não se confundir, porque a partir de 1760 a gente vai ver o quê? Cada vez mais a diminuição da mineração ou do papel econômico da mineração na economia brasileira, tá bom? Gente, claro, é um ciclo que ainda vai perdurar. A mineração acontece até os dias de hoje em Minas, Goiás, Mato Grosso, tá bom? Em menor escala, mas ainda acontece. A maior empresa de mineração do mundo, ela ainda atua muito ali, que acompanha a Vale do Rio Doce, que nasce na região de Minas Gerais como a Itabira Ore Company, tá bom? Coisas que a gente vai ver posteriormente no Brasil, a construção dessas empresas, tá bom? Só que de qualquer forma, ainda é uma região muito voltada à mineração, o estado de Minas Gerais, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho da sociedade colonial. Lembrando, gente, a sociedade colonial ela é o quê? Escravista, portanto, ela faz a manutenção da escravidão, é uma sociedade ligada intimamente ao sistema de produção escravista. É uma sociedade aristocrática, ok? Que independente de ter a presença da nobreza em larga escala ou não dentro da colônia, as elites coloniais elas vão assimilar esses costumes da aristocracia para o meio rural, ok? Principalmente porque o núcleo econômico da colônia está no campo, ok? Está nos proprietários de terra e eles são essa aristocracia rural, tá bom?
Mais que isso, uma sociedade estamental, ela está dividida, portanto, em estamentos, ok? Dentro daquela pirâmide colonial, a gente vê, tem o topo da pirâmide, que são os homens bons, uma camada média ali, que seriam os trabalhadores livres, ok? As mulheres brancas que estão aqui no Brasil, e tem a base da pirâmide, que são os escravizados, em maioria negros e indígenas, tá bom? Agora vamos diferenciar uns traços da sociedade rural, que está estritamente ou principalmente ligado ao açúcar, mas não quer dizer que a sociedade da mineração também não esteja ligada de certa forma ao meio rural também, até porque as lavras de ouro estão no interior do estado, ok? Estão afastadas dos centros urbanos. Mas vamos diferenciar um pouquinho elas, traços gerais. Eu coloquei 2 assim para a gente entender melhor. Gente, a sociedade rural do açúcar ela é marcada por ser rigidamente estratificada. Tá bom, é uma sociedade estamental, é uma sociedade que já está, vamos dizer, segmentada em grupos, ok? Escravizados, livres, homens bons. Mas de qualquer forma, dentro do meio rural, ela é muito mais forte. Esses estamentos é muito difícil você transitar entre eles, de escravizado para livre e de livre para homem bom, tá bom? Para o ápice daquela nossa pirâmide. Enquanto no meio rural está o cerne da escravidão no Brasil, ou o núcleo da escravidão no Brasil, tá bom? Cerne é sinônimo de núcleo. E vai sustentar o sistema de produção escravista, ok? Porque a maior parte da mão de obra escravizada é empregada na lavoura, tá? Seja mão de obra indígena, seja mão de obra negra. O principal destino dos escravizados no Brasil é o campo, tá bom? Agora, em relação à sociedade urbana, que está muito ligada ao que é o desenvolvimento da mineração, porque os principais centros urbanos do Brasil vão se originar na região mineradora, ok? Eles são marcados por uma maior mobilidade social, até porque vai ser articulado um mercado interno ali, vai ter uma oferta de serviços, vai ter uma série de profissionais liberais, assim, advogados, médicos, que estão exercendo ali a atividade na região mineradora, ok? Então ela é marcada por uma maior mobilidade social, apesar de ainda ser uma sociedade estamental, ok? Mais do que isso, vai ser marcada pelo desenvolvimento de uma camada média urbana, coisa inédita na colônia até a mineração, ok? A camada média urbana era muito incipiente até a chegada e advento da mineração aqui na colônia brasileira. E ela vai estar ligada muito ao trabalho livre, a esses profissionais liberais que eu falei, como advogados, médicos. A gente vai ter uma série, claro, de diversas profissões. Ali o Tiradentes é um cara muito notório que vai desempenhar, seja de dentista a sangrador, a desempenhar um pouco de atividades médicas ali. Ele é um personagem que ilustra muito bem essa camada média urbana que vai ser desenvolvida ali na região das Minas. Tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, podem mandar aí nos comentários. Eu vou apagar aqui e a gente vai continuar a nossa aula para a última parte dela, tá bom? Pessoal, chegamos agora à nossa quinta e última parte da aula, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco dos eixos econômicos e políticos do período colonial e vai finalizar falando sobre a contradição do sistema colonial. Gente, o deslocamento do eixo econômico-político esteve intimamente ligado aos ciclos econômicos brasileiros que a gente viu na última parte da aula, tá bom? Basicamente, quando a gente pensa em eixo econômico do Brasil, tem um primeiro eixo econômico que seria o Nordeste, aquela região da Zona da Mata e principalmente a capitania de Pernambuco, ok? Onde estava o centro econômico da lavoura açucareira nos primeiros séculos da colonização portuguesa, tá? Então esse primeiro eixo econômico do Brasil estava concentrado na região Nordeste do nosso país, que tinha uma proximidade maior com os mercados consumidores europeus, tá? E tinha uma extensa terra fértil na região litorânea de solo conhecido como massapê. A gente já viu no nosso curso, quando a gente estava em sala ainda isso. Então,
esse eixo econômico concentrava a sua produção no açúcar, na lavoura açucareira, tá? Posteriormente, vai ter um deslocamento do eixo econômico para a região centro-sul, ok? No contexto da mineração. Esse deslocamento do eixo econômico vai vir em meados do século XVIII, ok? Primeira metade do século XVIII, quando vai ter a exploração em larga escala de jazidas de metais preciosos na região mineradora, ok? Gente, a região centro-sul, mesmo com o esgotamento das jazidas, vai ter assimilado também a lavoura, ok? O sistema de produção escravista, principalmente o açúcar, vai vir para o Vale do Paraíba Fluminense, para a região do Rio de Janeiro. Portanto, esse deslocamento do eixo econômico, que num primeiro momento para a região centro-sul tem como, vamos dizer, o carro-chefe a mineração, posteriormente vai também ter a lavoura escravista, ok? Os grandes latifúndios que a gente vê no Nordeste vão ser reeditados na região centro-sul, até porque a elite econômica e política vai se concentrar a partir desse deslocamento na região centro-sul, principalmente por conta da região mineradora num primeiro momento, tá bom? Gente, agora vamos costurar isso com o deslocamento do eixo político, tá bom? A gente vê aqui, principalmente na figura do eixo político, num primeiro momento, a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil, ok? Capital da capitania da Bahia. O que vai acontecer? Posteriormente, esse eixo vai ser transferido para o Rio de Janeiro, ok? A segunda capital do Brasil, justamente porque a administração colonial, o governo geral, já na segunda metade do século XVIII, vai querer se aproximar a sua administração da região mineradora. Para o quê? Evitar contrabandos, tá? Eles têm muito medo, principalmente, vamos dizer, da escoação dessa produção através, principalmente, do contrabando dos mineradores. Por isso, o deslocamento do eixo político e assim, Rio de Janeiro vai se tornar a segunda capital do Brasil. Posteriormente, claro, já isso, na época da democracia, a gente vai ver um terceiro deslocamento do eixo político que vai ser da cidade do Rio de Janeiro em direção a Brasília, tá bom? Mas a gente está falando no contexto do período colonial, e aí a gente só vai ter um deslocamento do eixo político, que é de Salvador para o Rio de Janeiro, Nordeste para a região Centro-Sul, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação aos eixos político e econômico, podem mandar essa dúvida aí para mim. Agora vamos falar, para finalizar nossa aula, sobre a contradição do sistema colonial. O que seria isso, gente? Uma pergunta que cai em prova, tá bom? E a gente precisa entender qual é essa contradição que acontece aqui. O que vai acontecer? Ao longo dos anos, as metrópoles ibéricas, elas vão concentrar seus recursos, o quê? Na exploração econômica da colônia. Mas não é só de exploração que vai se dar isso. Gente, concentrando os recursos econômicos da metrópole na exploração da colônia, você vai acabar por desenvolver o sistema econômico da colônia. Por quê? Você está investindo o quê? Na lavoura, você está investindo na mineração, você está investindo, seja na compra de mão de obra escravizada ali, seja no aparato estatal que você vai ter que construir para, vamos dizer, fiscalizar toda a economia da colônia e não rolar em contrabandos, ok? O que vai acontecer com isso? Cada vez mais as metrópoles ibéricas vão concentrar seus recursos nessa exploração do pacto colonial. Porque, basicamente, a maior parte dos recursos das metrópoles estão vindo das colônias. O território colonial produz muito mais riquezas do que o território metropolitano, seja pela dimensão territorial, seja pela produção de matéria-prima que está sendo feita, ok? O que vai acontecer disso? Com o passar dos séculos, as metrópoles vão acabar estagnando as suas economias em detrimento das colônias, qual elas estão investindo largas quantias de dinheiro, seja para explorar elas, mas que vai acabar também desenvolvendo o sistema econômico dessas colônias, tá bom? Com a segunda metade do século XVIII, a gente vai chegar basicamente num gargalo
dessa estagnação da metrópole, ok? Porque as elites coloniais vão se tornar extremamente ricas, tá? E a metrópole, com a sua economia estagnada, não consegue mais segurar, refrear as elites coloniais. E mais do que isso, não consegue pagar um aparato suficiente para fiscalizar, controlar essa elite colonial enriquecida, tá? Então a contradição do sistema colonial vai se inserir no contexto da crise do sistema colonial. E essa contradição é justamente sobre, com o passar dos séculos, a metrópole acaba com a economia estagnada, em contraposição à economia da metrópole, que, apesar de ter sido explorada durante séculos, também sofreu um investimento extremamente grande por parte da metrópole no desenvolvimento desse sistema econômico, porque as colônias tinham basicamente toda a estrutura econômica da metrópole, tá? A produção vai se dar na colônia. A metrópole acaba mais por realizar esse comércio, ofertar serviços, ok? Com o rompimento do pacto colonial, as metrópoles vão se ver basicamente com uma economia completamente atrasada, enquanto a economia colonial em todos esses séculos desenvolveu a todo vapor, claro, potenciais econômicos específicos, como por exemplo no caso do Brasil, seja a mineração, seja a lavoura, que num primeiro momento será o açúcar, mas que em segundos momentos na história do Brasil vamos ver o advento de outros produtos agrícolas, só que vai se tornar o carro-chefe desses países. Até hoje, quais são os principais produtos brasileiros exportados? Minérios, temos a maior mineradora do mundo, produtos rurais agrícolas, ok? Como, por exemplo, a cana-de-açúcar hoje, o programa pró-álcool, o etanol. A gente vê como nosso país ainda herda muito do nosso período colonial. E isso, com a revisão que a gente viu hoje, eu quero que vocês costurem na sua mente. Porque a gente tem remanescências gigantescas do nosso período colonial. Nosso sistema econômico ainda é muito similar ao sistema econômico que a gente viu durante praticamente 300 anos de colonização por parte dos portugueses, tá? A gente vê que esse eixo econômico, mineração e terra, latifúndio, perdura até os dias de hoje no Brasil, tá? E a gente precisa olhar com um olhar crítico para a gente conseguir entender quais são basicamente as permanências do nosso período colonial na sociedade, no que a gente vê hoje no Brasil. Isso que as provas vão cobrar de vocês, esse olhar crítico, conseguir entender as permanências de tudo que a gente viu basicamente nesse primeiro semestre, em contraposição ao que a gente vê hoje, e que por mais que seja veiculado a ideia de um moderno, a ideia de o advento da internet, o advento da industrialização, será que o Brasil hoje está muito distante do Brasil antes, o Brasil colonial? Aí fica a nossa reflexão, tá bom? Gente, espero que tenham gostado da aula. Qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem, se vocês precisarem esclarecer eventualmente alguma dúvida, tá? No link que eu estou colocando aqui embaixo tem os exercícios, vai ter a lousa tem as explicações certinhas aqui. Eu acabei não colocando aqui porque não cabia escrever tanto, mas se vocês olharem nas minhas anotações, nos resumos que vão estar ali no drive público aqui na descrição do vídeo, vocês vão encontrar vamos dizer, a descrição pormenorizada, as minhas anotações para falar para vocês na aula, tá bom? Até mais, gente. Abraço.